Eu quero falar, eu não tenho muito tempo, eu quero atacar logo nesse tema, a pornografia. Eu vou mostrar alguns dados estatísticos de pornografia olha, presta atenção, não é com pessoas não cristãs, é uma pesquisa feita dentro da igreja nos Estados Unidos em 2014. Vocês acham que a pesquisa lá seria menor, igual, mais baixo, a mesma coisa que aqui no Brasil? Acho que sim, né? No mínimo igual. Talvez até maior aqui, né? A gente acha que o Brasil é pior, né? Vamos lá. Olha, 77% na faixa entre 18 e 30 anos, são os jovens, acessam pelo menos uma vez por mês. Já são considerados pessoas com problema na pornografia. De cada 10 jovens nos Estados Unidos, 7 a 8 acessam sites pornográficos. Quando diz todos, é todas as faixas etárias. Dentro da igreja, hein? Não é fora da igreja, nós estamos falando dentro da igreja. 65%, todas as faixas etárias, acessaram no trabalho nos últimos 3 meses. Por que isso é significativo? Porque nos Estados Unidos, quem acessa sites pornográficos no trabalho está correndo sério perigo de ser mandado embora. Por quê? Porque entra vírus e um monte de coisa. Então, é proibido e o cara está se arriscando a perder o emprego. Entre 10 cristãos, 6 ou 7 acessaram dentro do trabalho. Cristãos. 55% dos casados, mais da metade dos casados, acessam mensalmente. A estatística seria o seguinte: aqui, no mínimo, metade dos homens aqui estão acessando pelo menos uma vez por mês ou mais, lutando com a pornografia. Qualquer igreja que você for, seria essa a estatística. 37% em todas as faixas etárias acessam várias vezes. Chega a quase 40%. Vamos lá, muchacho. Está rebelde, hein? Travou? Alguém mexeu aí, não? Dá uma na setinha aí, vê se ele avança. Isso aí embaixo. Aí, 35% dos casados tiveram casos extraconjugais. O que acontece? Você vai ver, existe uma pesquisa que mostra que os casados que acessam sites pornográficos, eles potencializam 300% de chances de adultério. Então, a pornografia é aquela história, é como se fosse a maconha, você entra, tá, legal, daqui a pouco o que vai fazer? Vai querer outras drogas. Então, a pornografia, o cara não vai se satisfazer com a pornografia. E vocês vão ver que o cara que acessa a pornografia, ele começa a olhar para todas as mulheres, a mente dele já está contaminada. Ele não consegue olhar para a mulher com olhar puro. Já está olhando os seios, os lábios, pescoço, o bumbum, as pernas. Já está fantasiando, não tem coisa. Porque está tudo aqui, ó. Então, a chance de um homem casado triplica quando ele acessa sites pornográficos. Rapaz, tem um ajudante aí para ajudar? Não está funcionando o negócio, não. – 32% entre 18 e 30 anos são viciados. Quer dizer, o cara acessa várias vezes durante a semana, várias vezes durante o dia. Oba, apertei aqui.
28, todas as faixas etárias acessaram antes dos 12 anos. O que significa isso? É que, eu vou falar um pouquinho sobre isso, mas o acesso de crianças com sites pornográficos vão levar eles a terem relação sexual mais cedo, tá? 24% de todas as faixas etárias tiveram relação sexual antes dos 16 anos. E isso agora é uma pesquisa de geral nos Estados Unidos, cristão ou não cristão, homens, todas as faixas etárias, 64% dos homens nos Estados Unidos acessam pornografia regularmente. Quer dizer, de cada 10 homens nos Estados Unidos, 6 ou 7 acessam pornografia. As mulheres é surpreendente, 45%, aumentou muito. De cada 10 mulheres, 4 ou 5 acessam sites pornográficos. Isso aumentou muito. Na minha igreja, em lugares que eu tenho ido falar sobre isso, os caras estão querendo, porque as mulheres estão lutando com isso. 57% dos pastores estão lutando com a pornografia. Josh McDowell, The Porn Phenomenon. Eles fizeram. O Josh McDowell é um cara que está fazendo um movimento muito forte na área da pornografia. E ele fez uma pesquisa entre pastores americanos. De cada 10 pastores americanos, 5, praticamente 6, 57%, né, irmãos? Vamos arredondar. De cada 10 pastores, 6 acessam regularmente sites pornográficos. Nas igrejas americanas. E aqui no Brasil, hein? Você já começa a imaginar, os pastores aqui, é muita pressão. E essa pressão joga o cara na pornografia. Você sabe que os crentes, os cristãos, têm uma tendência maior de entrar na pornografia do que às vezes o cara do mundo? Porque o cara do mundo ele já vai para a balada, já vai para a prostituta, já vai para cima das mulheres. Agora o crente, ele fica lá, não, eu não posso. Então ele fica naquela coisa, mas aí ele vai no computador, aparece um negocinho, aí ele vai, curiosidade, vai indo, e pronto. Começa, entendeu? Uma olhadinha só, não tem problema. Aí vai. Então, os pastores, eles começam com a pornografia. Agora, olha só o resultado disso. 30%, praticamente 1/3 dos pastores relatam que eles estão tendo um caso ou um encontro sexual com um membro de sua igreja. O Francis Schaeffer, o Instituto of Church Leadership Development, é o Instituto do Francis Schaeffer. Quer dizer, 1/3 dos pastores estão tendo casos extraconjugais. Porque você imagina que o cara está com um monte de pornografia na mente dele, quando ele está conversando com uma mulher, o que você acha que passa na mente dele, hein? Ele vai olhar no busto dela, vai olhar nas pernas, o jeito que ela está falando, então, está tudo estimulando ele só, aquelas fantasias que ele vê lá, ele vai. Então, a chance, 300% a mais. Nos Estados Unidos, as pesquisas, eu estou só citando Estados Unidos, porque vocês vão saber uma coisa, nós estamos fazendo uma pesquisa, hoje eu tenho uma pessoa que está trabalhando para nós, fazendo uma pesquisa no Brasil, porque não existe. No Brasil, esse assunto, nem o pessoal do mundo tem tanto interesse assim. Mas os Estados Unidos está preocupado. Por quê? Olha só a gravidade do problema. Nos Estados Unidos existem 1,9 milhões de usuários de cocaína. Tem 2 milhões de usuários de heroína.
Quantos usuários de pornografia que eles têm? Pessoas que estão acessando no mínimo uma vez por mês. 40 milhões. Sabe o que é isso? Pegar a grande, não é a cidade de São Paulo, a grande São Paulo. Pegar Osasco, Barueri, São Caetano, 25 milhões de pessoas. Aí você pega a cidade inteirinha da grande São Paulo. As cidades. Aí você pega a cidade inteirinha de Curitiba, mais 5 milhões. Já dá 30. E você pega o estado do Rio de Janeiro. O estado, 10 milhões. Aí você tem uns 40 milhões. Todo mundo acessando uma vez por mês. É muita gente. Isso aqui, sabe o que é? É uma epidemia, gente. Isso aqui tem uma gravidade, e eu quero mostrar algumas coisas que vocês precisam entender, e que isso é muito importante para você passar para outras pessoas, para os seus filhos, amigos, etc. 3 grandes mentiras sobre a pornografia. Primeiro, a gente acha que é inofensivo. Eu estou aqui, não vai ter problema. Tá? Não. Você vai ver que a pornografia vai prejudicar não só você, mas a sua família. O solteiro pensa, quando eu casar, vai resolver o problema. Ao contrário, ele vai levar o problema para dentro do casamento. Eu estou aqui, não ofendi ninguém, não estou prejudicando ninguém, estou eu aqui, por enquanto. Mas você vai ver que isso vai prejudicar principalmente você ou outras pessoas com quem você se envolver. Então, nós vamos falar de 5 problemas da pornografia, rapidamente. Primeiro, hoje a pornografia é considerada uma droga. E vocês vão ver por que ela é considerada uma droga, porque ela vicia. Segundo, ela é viciante. Terceiro, ela vai afetar fisicamente, ela vai alterar fisicamente o seu cérebro. Vai afetar o seu comportamento e, por último, ela vai levar você a ter atitudes e comportamentos graves. Vamos ver cada um desses itens. A pornografia é como uma droga. A Morgan Bennett, uma jurista americana, publicou um artigo chamado Pornografia, o Novo Narcótico. Ela diz assim, uma pesquisa neurológica. Hoje a ciência da neurologia é uma das ciências que está evoluindo muito, os remédios que estão desenvolvendo, tudo baseado na neurociência, que estuda o funcionamento do cérebro. Então, a pesquisa neurológica revelou que o efeito da pornografia na internet sobre o cérebro humano é tão potente, se não mais, do que substâncias químicas que viciam como cocaína e heroína. Ela vicia. Cocaína e pornografia liberam a dopamina, que é um neurotransmissor. Aqui na frente, existe um sistema que se chama função executiva do cérebro, onde você desenvolve os planejamentos, decisões e etc. A dopamina, ela se encarrega, o sistema dopaminérgico é um sistema de recompensa cerebral que traz prazer e euforia. Então, quando o cara injeta cocaína, heroína, ele libera uma quantidade desse neurotransmissor. Os neurônios, eles são tipo de um cabo assim, e existem pontas que eles se interligam assim, que são o que se chama sinapse. Então ele vem elétrico e daqui de um neurônio para outro ele se transmite quimicamente. E as dopaminas, elas entram aqui no meio, afetando a transmissão dos neurônios, dando uma sensação de
prazer e euforia. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Na parte frontal, aqui, ó, nessa parte aqui frontal, né, onde funciona a função executiva, os neurônios, o sistema dopaminérgico vai afetar bastante essa parte aqui da frente. A sinapse é esse negócio aqui. Então, ele é transmitido eletricamente e aqui é quimicamente. Então, ó, você vê, tem um monte de neurônio. É interessante, né? Por que não podia transmitir direto, né? Por que tem esses espaços? Né? E aí que entra a dopamina, que são neurotransmissores. O que acontece? É que quando o cara está acessando, isso aqui um psiquiatra que deu numa palestra, mostrou que o nosso cérebro não foi preparado, esses neurônios, para receber tanto estímulo quanto ele está recebendo da pornografia. Então, o que acontece? Você começa a ter um estímulo muito forte, vai começar a enrijecer essas bordas aqui, e cada vez mais ele vai precisar de mais dopamina para ter o mesmo efeito, entendeu? Que se chama tolerância. Por isso que o cara fica viciado, ele quer mais. A cocaína faz isso, a heroína faz isso, a maconha faz isso, o cigarro faz isso, e a pornografia faz o mesmo efeito. Entenderam? O vício vem por se adaptar com uma dose de tolerância e para sentir o mesmo prazer necessita-se de uma dose maior. O excesso de dopamina, só para você ter uma ideia, você ter excesso de dopamina é o que vai gerando doenças como esquizofrenia, TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, e outras compulsões. Ela afeta muito o seu cérebro e vai afetar o quê? O seu comportamento. Então, uma pessoa viciada, qualquer viciada em qualquer droga, você vai vendo, ela vai ficando esquizofrênica, vai ficando com umas manias, obsessões, vai tendo compulsões. Então, o efeito da pornografia é igual a essas outras drogas. Está muito complicado? Não. Está dando para entender? É importante entender um pouco, porque você vai vendo o que está acontecendo no seu cérebro. Por exemplo, a paixão, ela é considerada uma compulsão, tá? A paixão como compulsão. A paixão mexe com o sistema dopaminérgico. O cara está lá, né? Quando você ficou apaixonado, não fez isso? Você fica assim, parece que o sol está sempre, né, brilhando, o céu está sempre azul. Por quê? Mexeu no seu sistema dopaminérgico. E aí, o que acontece? A pessoa ama a mulher e os filhos, mas larga tudo por uma paixão. Você pega um jovem que ficou apaixonado por uma menina, você pode dizer para ele, essa menina não presta. Ou chega para a menina e fala, esse cara não presta, esse cara não sem vergonha. Adianta? Não adianta. Afetou a parte aqui frontal das decisões, o cara fica dominado, não consegue mais. O cara está lá no trabalho, ele é capaz do quê? Largar a metade do trabalho e ir atrás da mulher. Fica doido. Por quê? Porque mexeu no sistema, na função executiva do cérebro dele. Então, eu conheço um pastor, foi presidente da EVB. Ele e a mulher estavam aconselhando uma mulher viciada em sexo. Um dia a mulher dele não pôde ir e ele aconselhou essa mulher sozinho. O que aconteceu? Rolou uma química, sistema dopaminérgico foi lá para cima. O que aconteceu? Ele largou o ministério, largou a igreja, largou a mulher, os filhos, tudo. E saiu com essa mulher para o interior aí de São Paulo. Você entende como é que funciona o esquema? Afeta. Por isso que o cara, quando bebe,
ele afeta a função executiva do cérebro, ele não raciocina mais, só fala besteira e só faz besteira. Então, a compulsão ou vício afeta a função executiva do cérebro, que controla decisões, planejamento, raciocínio, autocontrole, tudo. Vai para o brejo, entendeu? Um viciado, ele está de madrugada em casa, ele é capaz de sair e andar quilômetros atrás de uma droga. O cara que está viciado em sexo, está lá deitado, daqui a pouco não aguenta, ele sai correndo atrás de uma mulher. E vai lá para o centro, sei lá, para a zona de prostituição, porque afetou já. Aí um cara viciado em pornografia, está lá com a família no domingo, comendo macarronada, aquele ambiente gostoso, aquela alegria, rindo, tal. E daqui a pouco ele bateu o olho, viu na televisão as pernas de uma mulher lá, despertou, deu aqui, disparou o gatilho no cérebro dele, ele larga tudo, vai para o computador acessar site pornográfico. Vocês estão entendendo? O cara não perdeu o controle. Você não tem mais controle de si. É como se o computador te controlasse. Em vez de você controlar o computador está te controlando. Você não consegue mais. Você fica, não, é a última. Não, mais uma. Daqui a pouco você viu, ficou 7, 8, 10, 12 horas. A pornografia, bom, então nós falamos que ela é viciante, né? E afeta a função executiva do cérebro. Ela afeta o seu cérebro. A Morgan Bennett diz, a pornografia na internet faz mais do que apenas aumentar significativamente o nível de dopamina no cérebro por sensação de prazer. Ela literalmente altera a matéria física dentro do cérebro para que novos caminhos neurológicos necessitem de material pornográfico a fim de provocar a sensação da recompensa desejada. Deixa eu explicar o que é esse caminho neurológico no cérebro. Você está olhando, isso aqui era uma mata virgem, e aí os caras começaram a passar, todo dia lá, todo dia vai passando, virou um caminho, não virou? Não nasce mais mato ali, virou um caminho, de tanto que o pessoal foi passando. No cérebro vai acontecer a mesma coisa. Toda coisa repetitiva, todo hábito, tudo que você, comportamentos, pensamentos repetitivos, vão sendo como essas pessoas que vão passando pelo caminho e criando um caminho neurológico no cérebro. Então, lá na nossa casa de acolhimento, eu explico para eles que você está pavimentando, cimentando, concretando um caminho neurológico de um comportamento, de um pensamento, de um hábito, de uma atitude. Entenderam? Então, tudo que você faz repetidamente, constantemente, vai criar um caminho neurológico no seu cérebro. E os pensamentos ficam o quê? Automáticos. Já reparou que quando você volta para casa, tanto que você faz todo dia o mesmo caminho, tem dia que você chega em casa e fala, como é que eu cheguei aqui? Você nem raciocinou. Todo mundo já teve essa sensação, não é? Porque repetitivo. E um neurologista disse assim, que é muito importante de vez em quando você mudar os caminhos. Por quê? Porque você precisa exercitar o seu cérebro. Tudo que você faz vai ficando automático. Então você precisa exercitar o teu cérebro, sair. Você faz a coisa com a mão direita, faz com a mão esquerda. Então, tudo isso vai exercitando o teu cérebro. Agora, o que acontece? Você começa a acessar pornografia. Você vai criar um caminho neurológico de prazer e euforia no teu cérebro que vai ser diferente do sexo físico, real. E vocês acreditam que vai acontecer? O prazer virtual chega a ser maior do que o prazer real. Tanto que para ele ter o prazer sexual com a esposa, ele vai ter que acessar sites pornográficos, passar um filme ou alguma coisa para ele poder ter
o mesmo prazer. Vocês entenderam? Então, a pessoa vai cada vez mais se fechando e ela nem quer mais ter sexo com a mulher. Ele vai, vira uma doença mesmo séria. Outros vão cair por outros tipos de perversões. Porque o normal já não dá mais. Entende? Aquilo que você faz todo dia, cansa, né? Aí você quer sentir algo maior. Aí os neurônios já estão o quê? Já desgastados com esse processo. Aí você quer mais sensação, mais coisas diferentes. E aí você vai caindo para a perversão. Então, imagine o cérebro como uma floresta onde as trilhas são desgastadas, caminhantes que caminham pelo mesmo caminho dia a dia. A exposição à imagem pornográfica cria caminhos nervosos parecidos, que com o tempo se tornam mais e mais bem pavimentados, conforme eles são repetidamente trafegados com cada exposição pornográfica. Aqueles caminhos neurológicos eventualmente se tornam o quê? A trilha na floresta do cérebro pela qual cada interação sexual é enviada. Portanto, o usuário de pornografia criou inconscientemente um circuito neurológico que se torna o caminho do prazer sexual dominada pelas normas e expectativas da pornografia. Agora, o prazer virtual poderá ser maior do que o prazer sexual com a companheira. Quando você cria essa estrada, é como se você, no caso, é muito forte, né? Não é tudo, mas como é aquela coisa muito forte, todos os seus pensamentos vão passando por essa trilha, entendeu? Seria como se fosse a marginal, que é o mais fácil você caminhar pela marginal do que ficar pegando esses acessos. Então, vai o quê? Caindo tudo por lá. Como é que funciona o cérebro de um cara viciado em pornografia? O tempo todo só passando pensamento. Tudo que ele olhar vai passar por essa estrada, por esse caminho neurológico. Então, o tempo todo pornografia. Ele não pode olhar para uma mulher que já está. Tudo vai jogando para essa... Tá? Olha só o efeito no cérebro, a pornografia. Isso aqui é uma tomografia. Olha pessoas voluntárias aqui no cérebro, o que acontece? Compulsivos em pornografia. Olha, fisicamente, inchou essas áreas do cérebro. Ó. Quantas vezes aumentou daqui para cá? Mais do que dobrou, né? Quase que triplicou o tamanho. O cara que está usando cocaína vai acontecer a mesma coisa. Vai afetar fisicamente. Vai inchar, vai aumentar áreas do seu cérebro. É mole, gente. O negócio é sério. No cérebro, o vício da pornografia tem quase o mesmo efeito que o vício das drogas. E isso piora, né? Enquanto substâncias químicas podem ser metabolizadas para fora do corpo, imagens pornográficas não podem ser metabolizadas para fora do cérebro, porque imagens pornográficas estão armazenadas no cérebro. Então, as drogas... Por que os caras têm que fazer o doping logo, né? Não pode esperar 2, 3 dias, porque metaboliza e joga para fora. A cocaína, essas coisas. O Wilson foi fazer exame, ele fumava, né? E foi fazer um exame e tem sinal de nicotina até hoje no sangue dele. Mas muitas pessoas já metabolizam e vai para fora e acabou. Mas e a imagem pornográfica, hein? Não tem como metabolizar para fora, está no teu cérebro, não apaga. Por isso que o ideal é nunca ver. É melhor não ver. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Olhou. Eu vou explicar um negócio muito interessante para vocês. Não, peraí, esse negócio está correndo lá, não vai dar tempo. Eu vou deixar para depois, senão vai complicar o negócio aqui.
Vamos lá, pornografia afeta o seu comportamento, aumenta a ansiedade, fadiga, insônia, inquietação, depressão, irritação, concentração. O cara vai ter dificuldade de concentração, mudança de humor, a pessoa tende a ficar isolada, descontrole, problema de disfunção erétil, o cara vai ter mais dificuldade, tanto que ele vai precisar de pornografia e medicação para poder problema de disfunção erétil. Então afeta o comportamento. E por último ele vai se agravando, né? Esses caminhos viciantes levam a busca maior de prazer e busca pelo prazer pode levar à perversão, envolvimento com prática de perversão sexual, com pornografia infantil, pornografia sadomasoquista. Vocês sabem que está aumentando essas coisas. Por quê? Porque o cara precisa de coisas maiores e etc e tal. Então a coisa vai aumentando, porque só o que ele tem já chega, não satisfaz. Bom, eu tenho aqui, eu vou pular essa parte, mas só vou comentar o seguinte: o James Dobson é um líder de um dos maiores ministérios sobre família nos Estados Unidos, chama Focus on the Family, foco na família. Ele é lá de Colorado, Denver, lá perto de Denver, Colorado, e ele tem programa de rádio da costa leste a oeste nos Estados Unidos, super conhecido. Ele fez parte de uma comissão dos Estados Unidos para estudar essa questão da pornografia. E ele falou que ele teve que assistir vários filmes que ele falou, olha, coisas terríveis que ele nunca imaginou na vida dele, ele teria que assistir. E ele falou então que o processo da pornografia é um processo progressivo, né? E ele é viciante, ele leva à perversão e depois à morte. E para alguns, ele deixa bem claro, para alguns, por exemplo, um menino de 13 anos, cessou uma vez, o resto da vida ele vai ficar preso à pornografia. Então, alguns têm uma tendência muito forte, é que nem álcool, né? Tem uns que vão beber não vão ficar viciados, mas tem outros que se botar um gole, vai ser um viciado. Então a pornografia será tão viciante como a cocaína. Eu não vou mostrar esses vídeos, eu vou pular tudo isso aí, que acho que a parte importante eu já mostrei para vocês, tá? Bom, vou falar só rapidamente, o Ted Bundy, esse cara aqui, ele foi um dos maiores assassinos em série dos Estados Unidos. Ele matou mais de 30 mulheres, o cara não ficava fazendo um relatório de quantas mulheres ele matou, mas que ele lembrava era de 30. E ele era um necrófilo. O que é um necrófilo? Ele matava as mulheres, geralmente ele abusava sexualmente e matava. E dali alguns dias ele vinha, preparava o corpo e tinha relação sexual novamente com a mulher. Isso se chama necrófilo. Você vê que o cara estava pervertido. Ele foi preso, ficou 10 anos na cadeia e foi condenado à cadeira elétrica, lá na Flórida. E no dia, às vésperas de ele ser executado, ele chamou o James Dobson, porque ele queria fazer uma declaração. E aí, na entrevista, que é uma entrevista de 2 horas, ele vai falando várias coisas. Mas como é que começou tudo? Quando ele tinha 10, 12 anos de idade, ele foi num supermercado e ali ele teve contato com revistas pornográficas. Então, a história dele começou com revistas pornográficas quando ele era pequeno. E aí ele foi o quê? Desenvolvendo esse problema com a pornografia, partiu para relação sexual com as mulheres e depois ele começou a estuprar as mulheres e matar. Então,
aqui estão algumas mulheres que ele estuprou e matou. E essa menina aqui, a Kimberly Lish, ela foi o clímax do negócio. Por quê? Porque ela foi encontrada com a garganta cortada da orelha a orelha, daqui a aqui, com a calcinha aqui no pescoço também. Então, o que os caras deduziram? Pela forma, tudo que aconteceu, que ele estava tendo relação sexual com ela, e no clima que ele pegou, passou a faca e matou a menina, e tendo relação sexual, provavelmente com ela morrendo. Os caras ficaram tão revoltados, que aí falaram, não, agora vamos pegar esse cara. E pegaram ele, e ele foi preso. Então, o cara já estava doente. Então, eu vou colocar só o final da entrevista deles, só que está sem legenda, né? Está sem legenda, está em inglês, mas eu vou tentar traduzir rapidamente. O som está aí, né? Está ligado, né? Então, o que vai acontecer nesse último trecho? O Ted Roberts vai dizer assim, vem cá, você me chamou aqui, então, na conclusão, no desfecho, quer dizer que você me chamou aqui, nós estamos fazendo essa entrevista, porque você queria dizer que tudo que começou com você, começou com a pornografia, que a pornografia foi o início e o que levou você a fazer tudo. E ele diz bem assim, olha, eu não sou um cientista social, não fiz nenhuma pesquisa, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, estou 10 anos nessa cadeia aqui, e os piores criminosos, como eu, assassinos em série, todos eles, sem exceção, estão profundamente envolvidos com a pornografia. E há um estudo no FBI de criminosos em séries, que esses caras normalmente acessam muitos sites pornográficos. Então vamos ouvir essa entrevista. Você só abaixa um pouquinho o som só para eu ouvir, e eu vou tentando jogar algumas. Observa que uma hora ele vai começar a chorar. Esse momento aqui que eu vim da Califórnia foi por causa disso que você quer dizer. Não é só um cara que vai morrer amanhã. É por causa dessa mensagem. Você quer dizer que a pornografia pesada, que começou com a pornografia leve, foi a razão de você ter cometido todos esses abusos? Eu não sou um cientista social. Eu estou na prisão há muito tempo. Está chorando já. Observa aqui que vai começar a rolar uma lágrima aqui. Pessoas como eu, sem exceção, cada um deles está profundamente envolvido. Olha lá, ele está chorando. E consumido pelo vício da pornografia. Existe um estudo do FBI, de assassinos em séries, que o maior interesse desses caras é pornografia. É real. Ele foi condenado, então no dia seguinte, essa entrevista foi feita à noite, de manhã, ele foi eletrocutado. Agora é importante, Ted Bundy ele era um psicopata, não foi a pornografia que tornou ele um psicopata, mas certamente ela contribuiu nesse processo, tá bom?
Quer dizer que todo mundo que é viciado em pornografia vai sair fazendo o que ele fez, né? Mas se você tiver tendência psicopata, a coisa se agrava. Bom, então a pornografia é como uma droga, ela vicia, afeta o seu cérebro fisicamente, seu comportamento e ela agrava, né? E o grande perigo para os casados é que quem é casado não consegue, ou jovem, não consegue mais olhar para a mulher com olhar puro. Já contaminou. Está olhando, já está disparando aquelas imagens, aqueles pensamentos e aquelas... Pornografia contribui para acontecer um caso exconjugal. Eu vou mostrar um vídeo da Globo News, é um site chamado Ashley Madison, que todo mundo achava que era um site seguro, é um site para quem quer trair a mulher, marcar um encontro, né? Então, a vida é curta, curta um caso, é a frase deles. Então, esse site é para quem quer encontrar uma mulher, tal, e quer ter um relacionamento para acabar tendo relação sexual. Então, quem entra nesse site, tanto homens como mulheres, é para ter relação sexual. E um hacker acabou entrando nesse site, pegou os dados, tanto pessoais, né, dados bancários, tal, cartão de crédito, essas coisas, e eles lançaram 400 nomes na internet. E dentre esses 400 nomes, havia o nome de pastores. Alguns pastores foram delatados aí. E um deles ficou tão humilhado que se suicidou. Lembra, nós falamos do segredo, né, o processo do cara, do viciado. Ele começa com segredo, né, aí ele tem medo que as pessoas descobrem, aí ele começa a mentir ou fingir que é uma mentira. E tudo isso fica debaixo o quê? Do medo, da vergonha e o orgulho que o cara não tem coragem de se expor. Então, como expuseram ele, ele ficou tão envergonhado que ele se matou. Eu quero que vocês prestem atenção nos olhos dos filhos, os filhos contentes, da mulher. Mas dá uma dó, dá uma dó. Assiste só essa reportagem. Tem um pedaço que eu vou lendo aí, que a legenda está meio curta. Pode deixar alto. Ali em cima, a vida é curta, curta um caso. Arrependo-me profundamente de ter me afiliado ao site, que causou um grande estresse e muita dor para minha mulher e filhos. Quero me desculpar publicamente cada um por esse constrangimento e desrespeito com eles. Mesmo que eu tenha saciado minha curiosidade nesse site, nunca passou disso. Mesmo que nenhuma lei tenha sido quebrada. Foram escolhas erradas. Peço perdão público pelos meus erros, mas essas escolhas jamais impactaram os meus deveres. Bom, ele deu uma desculpa, né? Eu vou dizer algumas coisas que eu tenho certeza, eu não tenho como provar isso, mas eu tenho certeza que não começou direto com esse site, começou com pornografia, não é verdade?
E aí uma hora apareceu o site, se você quer algo diferente, não é isso? Aí você pede, deixa por curiosidade entrar. Aí ele diz, esse aqui é um promotor, hein? Promotor nos Estados Unidos é coisa muito séria. Não afetou. Provavelmente ele já está envolvido com pornografia. Estava lá no site fazendo o quê? Pensando em criminosos? Não. Provavelmente a cabeça dele olhando mulher, ele está fantasiando e quer o quê? Qual que era a sequência ali? Ele adulterar. Agora, vai saber se o cara já não adulterou. Então, aquele pastor, ele se suicidou. Agora, pensa bem, se ele tivesse só olhado por curiosidade e não ter feito nada, tudo bem, o cara não vai se matar por causa disso. Provavelmente para o cara se matar, que a coisa já estava grave já. Tipo assim, né? Você um dia está lá, você por curiosidade entrou, olhou, se deu seus dados, tal, pá, de repente você olhou, conversou uma ou duas vezes, tal, pá, não passou disso. Tudo bem. O cara não vai se matar por causa disso, né? Para o cara se suicidar, provavelmente a coisa foi grave. Concorda comigo? Então, o que eu quero dizer para vocês? A pornografia, ela vai... Por quê? Afeta aqui, ó. Teu raciocínio, a tua lógica. Você pode ser um cara equilibrado, um cara responsável, um cara cheio de controle. A hora que você começa a ficar viciado, meu amigo, aí responsabilidade, controle, lógica. Então esse cara querer dizer que não sei o grau dele, mas afeta sim as atribuições dele. Afeta, começa a afetar o cérebro da pessoa. Então é extremamente perigoso. Deixa eu contar algumas coisas. A minha grande preocupação, as crianças. As crianças, elas têm um cérebro muito plástico. Eu diria assim, imagina uma esponja seca, você jogar dentro da água, ela absorve. Então, a criança assistindo site pornográfico, isso vai... Você não vai perceber muita coisa, mas ela vai ter um potencial para ser uma viciada em sexo. Eu fui numa clínica nos Estados Unidos, que assim como tem comunidades terapêuticas para pessoas viciadas em drogas, tem lá nos Estados Unidos uma clínica para pessoas viciadas em sexo. É o Steve Gallagher, tem um livro dele chamado No Altar da Idolatria, e você vai ver nesse livro os testemunhos das pessoas viciadas. A maioria delas começou, sabe com quantos anos? 7 a 12 anos. Foi aí que as crianças começaram e se transformaram em viciados em sexo. Eu estava com um cara ali que ele falou que ele tinha que ter sexo todo dia com qualquer... Ele falou, eu tive sexo com mulheres terríveis, porque eu não aguentava, tinha que ter sexo com qualquer mulher. Mulher suja, imunda, tudo, ele pegava, ele tinha que ter, todo dia. Ele perdeu o controle, a mulher dele não aguentava mais, era todo dia. E aí ele falou chorando, que hoje ele está se recuperando, que a mulher dele está visitando ele, que eles estão tentando restaurar o casamento. Mas ele não tinha mais esperança. Ele estava viciado em sexo. Eu estava numa reunião de liderança da minha igreja, nós era um sobrado, nós estávamos embaixo, e as crianças estavam no andar de cima. As meninas ficaram num quarto brincando, tinha um menino de 11 anos e um outro de 6 anos brincando junto. O de 11 anos abriu um site pornográfico, os dois olharam,
E depois os dois abaixaram as calças e um mexeu no pipi do outro, enquanto nós estamos fazendo reunião de liderança lá embaixo da igreja. Um guitarrista de um ministério do louvor aqui da região, ele foi me procurar, rapaz de 25 anos, casado. Quando ele era criança, os tios, ele foi criado com os tios ficavam mostrando revista pornográfica para ele. E ele no início achava nojento essas coisas, que coisa esquisita. Se transformou num viciado em pornografia. Ele todo dia tem que assistir um filme, um site pornográfico, um filme pornográfico e se masturbar. Todo dia. E é casado. Uma ministra de louvor da minha igreja foi ministrar numa outra igreja, levou o filho de 12 anos de idade. Esse menino conheceu uma menina do ministério de louvor daquela igreja, a menina de 15 anos, começaram a trocar o WhatsApp. Belo dia, a menina de 15 anos mandou um nude, levantou a blusa e tirou uma foto dos seios dela. Depois de uns dias, sabe o que ela fez? Mandou um videozinho dela se masturbando para esse menino. Todas as pessoas estão com potenciais. Aliás, eu acredito, do jeito que está a coisa aí, se vocês estão informados, vocês mesmos devem receber vídeos e vídeos de pornografia. Nós vamos ter uma geração viciada em sexo. Isso é gravíssimo. Você pode educar o seu filho na melhor escola, ensinar os princípios de Deus, ensinar tudo que você pensar, seu filho ser um menino bom, menino de Deus. Aí lá pelos seus 11, 12 anos ou 13 anos, vai lá um amiguinho, mostra um site pornográfico, acaba com a vida do seu filho. Tem uma amiga, o filho dela, de 7 anos, foi brincar na casa de um amiguinho. Adivinha o que aconteceu? O amiguinho abriu um site pornográfico e mostrou para ele. Esses dias aí, o pai desse menino, pegou o filho se masturbando dentro do banheiro, com uma revista que ele estava olhando. Por quê? Porque eles estão controlando o celular dele. Filho de um pastor, o filho dele, 8 anos, outro de 11 anos. Os dois foram brincar na casa de um amigo. O que aconteceu lá? Mostraram vídeos pornográficos. O que vocês acham que? Vocês estão entendendo uma estratégia do diabo? Nós estamos pensando que o diabo está, ele está dentro da igreja. 50%, nós estamos falando de santidade, de conquistar a cidade, de fazer isso e aquilo. 50% no mínimo dos homens na igreja estão enfrentando lutas com a pornografia. O diabo já botou um pé ali. E para mim, outra coisa que eu estou trazendo. No Brasil, nós estamos iniciando agora um treinamento. Isso aqui é um curso, um dos melhores cursos, baseado na neurociência, na psicologia, centrada na Bíblia, na palavra de Deus. É um curso excelente. E que, se quiserem, eu até estava falando, pastor, que a gente pode dar um treinamento para começar grupos pequenos para estudar esse assunto. E é bom para qualquer um, até para quem quer perder peso, viu? Porque tudo é compulsão, sabia? Por exemplo, comer é normal, mas acima de um ponto já é compulsão. E eu não sabia, mas eu perdi 20 quilos. Então eu imaginava assim, não, se eu perder 5 quilos está bom. Eu achava, Mas eu estava com pressão alta, triglicérides, eu sou pré-diabético. A pressão estava indo às alturas.
O médico falou, se você não perder 20 quilos, você vai ter um piripateco aí. Eu perdi 20 quilos. Gente, você sofre como se fosse um viciado. Você fica meio que ansioso, depressivo, o tempo todo é comida, comida, comida. É uma luta que você não imagina. É como um viciado para largar um vício, porque é uma compulsão. E eu não entendia disso. Eu não achava que eu era um compulsivo por comida, mas o negócio ficou assim, mais. E olha, lutando 6 meses, 7 meses, consegui perder. Resolveu o problema? Resolveu nada. Tem que ficar no mínimo mais 2 anos. Por quê? Aqui, ó. Porque tudo que comanda o seu corpo, não é o cérebro, há uma memória aqui, que vai fazer o teu corpo voltar rapidinho. Vocês não conhecem muita gente que perdeu peso e engordou? Por quê? Porque é uma memória no cérebro e no corpo. E ó, para voltar é rapidinho. Você acha que eu tenho ilusão quando terminar os 2 anos que a coisa vai? Não. É uma luta contra a carne. Vocês vão entender uma coisa. O cérebro, ele tem uma resistência para as coisas desagradáveis. Tudo que é desagradável, tudo que é meio difícil, o cérebro resiste. Então, você tem que ter autocontrole. E nesse curso aqui, ele vai explicar muita coisa interessante sobre essa questão do cara que é viciado. Né? O que para mim é importante? Autocontrole. Por exemplo, hoje eu vi aqueles bolos lá, até ele me tentou aqui, ó. Falei, come aí, pô, não sei o que. Não. Falei, não, é isso que detona o cara. Você tem que ter autocontrole, mas é difícil, hein? Aí o cara falou assim, você tem que fazer exercício. Vocês acreditam? Todo dia, de manhã, eu fico lutando, vou, não vou. Hoje de manhã, nós íamos sair 7h30, eu pensei, será que eu vou ou não vou? Será que eu vou ou não vou? Tive que acordar 5:15 para 6, 5h45, para chegar às 6 horas na academia, malhar, voltar, às 7h30, estar lá. Para não atrasar aqui. Agora, se fosse de vez em quando, né? Mas você tem que lutar. Então, eu vou dizer uma coisa. Ele vai falar do autocontrole, e ele diz que tem uma pesquisa nos Estados Unidos, que as pessoas mais bem-sucedidas, todas elas têm autocontrole. E dentre essas pessoas que têm autocontrole, são as pessoas que têm um foco. E o exemplo é o atleta olímpico. O cara tem um foco. E tem o quê? O autocontrole. Só que é o seguinte, quando ele começa com 7, 8 anos de idade. Todo dia, de manhã, ele acorda cedo, ele vai, não é fácil. Então, por trás de uma pessoa bem-sucedida, tem uma pessoa que desenvolveu autocontrole. Quem não tem autocontrole, esquece, você não vai alcançar nada na vida, concorda? Por isso que a palavra de Deus diz lá em Tiago, que a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficiente. Então, a perseverança, não adianta você ser perseverante no trabalho e fora do trabalho ser um relaxado. Na família você é dedicado, no trabalho você é relaxado. Ou no trabalho você é dedicado, chega em casa na família você é relaxado. Ou aqui na igreja você é dedicado e no trabalho você é relaxado. Não adianta, a perseverança tem que ter ação completa. Entendeu? Por quê? Senão você tropeça numa área e essa área te afunda. Eu quero dar um testemunho. E, irmão, vai chegar até, eu preciso de uns 20 minutos para eu dar um testemunho, vai chegar até 11 horas. Tudo bem? Tudo bem, gente?
Esse testemunho é muito importante. Eu quero contar, eu senti um peso nessa área de pornografia, por quê? Porque eu vou dizer uma coisa, eu até hoje luto contra isso. Eu tenho 63 anos de idade. Quando eu estava com 12 anos de idade, um colega meu, o irmão mais velho dele, falou, eu quero te levar para você ter uma experiência sexual. Levou ele para um prostíbulo e ele teve a primeira experiência sexual dele. Quando chegou no dia seguinte, ele veio e contou para nós a experiência dele. E eu e mais 2 colegas, oba, queremos ter a mesma experiência. E ficamos empolgados. No dia seguinte, nós pulamos o muro da escola, fugimos e fomos para uma zona de meretriz. Chegamos lá, estavam todas as portas e janelas fechadas. Por quê? Porque a gente estudava de manhã. As prostitutas trabalham à noite, de manhã elas estavam dormindo. Aí a gente batia lá e ninguém abria a porta. E aí eu lembro que bem ao longe tinha uns homens olhando a gente, e eles começavam a dar risada, porque eles estavam vendo uns pivetinhos batendo nas portas e janelas das prostitutas, eles começavam a dar risada. E a gente ficou com vergonha, né? Porque a gente sabia que estava fazendo algo errado. Aí nós estamos andando, tinha uma porta, uma escada comprida assim. Aí eu fui na frente, nós subimos. Quando cheguei lá em cima, tinha uma prostituta com um beição, tudo cheia de espinha. Nós se assustamos. Descemos correndo e fomos embora. E naquele dia, nós demos um jeito de entrar num filme pornográfico e caímos em masturbação. E a minha história foi assim. Revista pornográfica, filmes pornográficos e masturbação. Com 17 para 18 anos me converti. Eu não era um viciado. E na minha época não tinha internet, era tudo mais difícil. Para ver um filme pornográfico, você tinha que ir no cinema ali, lá no centro, porque não tinha outro lugar. E de vez em quando dava um jeito, ia lá e conseguia entrar, falsificava a carteirinha, entrava e assistia um filme pornográfico aí, masturbação. Aí eu me converti com 17 para 18 anos. E eu me tornei um líder da igreja. Eu tentava levar uma vida séria com Deus, mas vira e mexe, eu acabava caindo numa revista pornográfica, num filme pornográfico e masturbação. Eu me sentia mal. Marçal, você é um líder, como é que você tem coragem de fazer um negócio desse? Me arrependia, pedia para Deus, e tinha medo, segredo, né? Tinha medo que alguém descobrisse isso. Eu lembro que eu participei de várias equipes de Vencedores por Cristo. Não sei se vocês conheceram, Vencedores por Cristo foi uma das maiores equipes, um dos maiores grupos musicais na década de 70 e 80. E no sábado à noite nós íamos ministrar, e no sábado à tarde eu estava meio abrasado, passou um programa, tinha umas mulheres lá, e eu fiquei excitado, acabei caindo em masturbação, e à noite eu fui testemunhar, falar daquilo que Jesus fez na minha vida. Gente, eu me sentia mal, falava, Marçal, como é que você tem coragem? Você é um hipócrita. Eu me arrependia, queria mudar, falava, não, é a última vez, Deus me ajuda. Mas dali um tempo, eu não era um viciado, mas era questão de 1 mês, 2 meses, 3 meses, acabava caindo de novo. Aí eu estava namorando, e eu aprendi com Jaime Kemp, vocês conhecem Jaime Kemp? Aprendi lá com ele, que era o líder do Ministério de Vencedores naquela época, por Cristo, e aprendi o namoro cristão. Mas eu vou dizer para vocês, fiz tudo errado. Cheguei a tocar nas partes íntimas da minha mulher hoje, que era minha namorada. Chegamos quase a ter relação sexual. Eu cheguei a ejacular, não 1 vez, 3, 4 vezes. Mas não teve a penetração. Mas cheguei a esse ponto. E eu tenho certeza, minha esposa estivesse aqui, ela não tem alegria nenhuma de ouvir essas coisas, não. E nem eu tenho. Porque quem é casado sabe, não acrescenta nada.
não acrescenta nada no casamento. Aí nós casamos. E eu pensava, vou casar agora, vou ter minha mulher, vou saciar minhas necessidades sexuais. O que acontece? Quando você casa, você vai entender uma coisa. A mulher não tem tanta necessidade de sexo como o homem. Em média, né? Porque às vezes dá o inverso. Às vezes o homem não tem tanta necessidade, a mulher tem bastante. Mas na média, os homens têm mais necessidade de sexo e as mulheres menos. Então, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos das 5 maiores necessidades das mulheres nas 5 maiores necessidades das mulheres. Necessidade número 1 das mulheres é carinho, é atenção. Necessidade número 1 dos homens é sexo. Então, até saiu um livro aí, secular, está aí nas livrarias, que diz: as mulheres querem carinho e os homens querem sexo. Então, o homem está lá, né, querendo ter relação sexual, e a mulher não tem tanta necessidade. Então, diz assim, que a mulher é fogão a lenha, para pegar fogo tem que ficar soprando. E o homem é fogão a gás, né? Só virar o botão, já pega fogo, né? Então, chega lá à noite, benzinho, que tal hoje um love story? Hoje eu estou com dor de cabeça. Eu acabei de arrumar meu cabelo, fiz as unhas, não sei o quê. Mulher tem 1001 desculpas, né? Aí o homem fica uivando. Dá briga. E vai daí para frente. E eu, mesmo casado, líder da igreja, vira e mexe, acabava caindo numa revista pornográfica ou num filme pornográfico. E masturbação. Aí eu mudei para Pompeia, para ser pastor lá, onde está a Universidade da Família, eu era pastor da igreja. E eu fui no início eu era pastor de jovens. E a cidade lá é pequena, eu falo que Pompeia é a cidade de primeira, porque se engatar a segunda, você cai fora da cidade. Porque a cidade tem 18 mil habitantes lá, é bem pequenininha, não tinha nenhum semáforo na cidade. Colocaram aí recentemente, parece que deu até acidente por causa do semáforo, né? Porque o cara não está acostumado com o semáforo, bateu. Bom, estava lá na cidade interior, naquela época, para você assistir um filme, alugar uma fita pornográfica na locadora, todas essas coisas, tinha até área separada, exclusiva para filmes pornográficos, essas coisas, e revistas pornográficas. Você não vai comprar numa cidade pequena, todo mundo está te vendo. Então, quando eu estava lá, estava tranquilo. Mas, quando eu vim aqui para São Paulo, me dava aquele comichão. E eu acabava ou comprando uma revista pornográfica, ou assistindo um filme pornográfico e caindo em masturbação. Quando acabava de fazer a coisa, eu ficava pensando: Marçal, você é um pastor de jovens, como é que você tem coragem de fazer um negócio desse? Eu me envergonhava, sentia mal, me arrependia, pedia para Deus, quero parar com isso. Mas o que acontecia? Dali um tempo, acontecia de novo. Aí eu estava fazendo curso de casais, e eu fiz fiz várias vezes o mesmo curso. Na terceira vez, na lição de sexo, e a lição de sexo mudou agora, não é a mesma. Mas nessa lição de sexo, dizia que a gente não podia ter pecados escondidos. Quando a gente tem pecados escondidos, é como se você abrisse porta para espíritos designados para te oprimir naquele pecado, para colocar medo e vergonha e te acorrentar aquilo lá. E eu me senti assim, com medo, vergonha e cometendo pecado. Não conseguia parar. Qual que era a solução? Trazer à luz o pecado. O negócio foi tão forte dentro de mim, que naquela noite, chegamos, que a gente fazia o curso à noite, né?
Acabou a lição, voltamos para casa. Tranquei a porta do quarto, chamei a minha esposa, tranquei a porta do quarto, meus filhos eram pequenos. Falei para a minha mulher, senta aqui na cama, que ela podia cair dura, né? Aí eu cheguei e falei para ela, olha, eu fiz assim, 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 assim. Contei tudo para ela. Os filhos pequenininhos. Não, os filhos não, é muito pequeno, né? Ficou aliviado, né? Contei para minha esposa. Ela olhou para mim e falou assim, Massal, eu sempre dizia para minha mãe que eu achava que você era um homem diferente dos outros, que você era mais puro que os outros. E eu disse para ela, tá vendo? Eu não sou melhor do que ninguém. Estou ensinando para ele, nós somos tudo uma mesma porcaria, ninguém é melhor que ninguém. Não sou melhor que eles não são melhor. Esse pessoal aqui faz parte de uma casa de acolhimento que nós temos, e é um pessoal, uns vieram da Cracolândia, esse aqui veio da rua, e aquele outro estava bem viciado nas drogas, e então é um pessoal que nós estamos trabalhando um projeto novo, que nós estamos tendo uma experiência muito boa. E eu estou dando esse curso para eles, e uma das coisas que eu estou ensinando é isso que eu aprendi, nós não somos melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. E preciso da sua ajuda, eu falei para ela. Ela ficou tremendamente decepcionada comigo. Tudo isso que eu estou contando para vocês, eu fui para frente da minha igreja e contei tudo. Cheguei em casa, minha mulher, Massal, você está louco? Eu falei, não estou louco não. Eu quero que a igreja saiba quem que é o Massal, que o Massal não é nada disso que eles estão pensando. Segundo, eu tenho certeza que eu não sou o único. E nós temos que começar a trazer isso à luz. Alguém tem que começar a botar a boca no trombone e trazer isso à luz. 2 anos depois, nesse dia, eu tomei uma decisão, quando eu contei para minha mulher, eu tomei uma decisão que mudou a minha vida e o meu ministério. Sabe qual foi a decisão? Foi o seguinte, se eu tiver coragem de pecar, eu vou ter que ter coragem para confessar. Se eu tiver coragem para pecar, eu vou ter que ter coragem para confessar. Nós temos muito medo, muita vergonha para trazer à luz as coisas. E isso é ruim. No processo que essa semana nós estávamos estudando sobre o processo do vício, começa com o segredo. E o segredo, ele acontece porque nós temos medo. E porque nós temos medo, nós mentimos. E a gente começa a esconder e criar uma estrutura de negação. E a base dessa estrutura de negação é o nosso orgulho. O que vão pensar da gente? A vergonha, o orgulho, está tudo lá, sustentando isso. E o medo, e a vergonha? Muito difícil. 2 anos depois, todo mundo pensa, pastor está sempre sorrindo, pastor é super-homem. Rapaz, a gente passa muita luta. E olha só, que época que era? A época do carnaval. Estava meio estressado. Assistindo televisão altas horas da noite, passou uma propaganda que eu vi, é filme pornográfico. Ia passar na madrugada de sábado. Não vou assistir, não vou assistir. Resultado, acordei de madrugada, assisti, liguei a televisão, assisti o filme e caí em masturbação. Quando eu acabei o ato, o Espírito Santo veio para cima de mim e falou, Massal, você teve coragem de pecar?
agora você vai ter coragem para confessar. Eu pensei, e agora? Minha mulher ficou tão decepcionada. Fiquei 2 anos lutando, não caí. Nesse dia eu caí. Domingo de manhã tinha uma célula na minha casa. Fui começar aquilo lá, aquela reunião. O Espírito Santo veio, Marçal, você não pode ministrar desse jeito. Confesso. Cheguei ali e falei, irmãos, sábado de madrugada aconteceu assim, 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 assim. Sabe quem estava lá? Minha mulher, meu irmão, minha cunhada e vários casais discípulos. Uma vergonha. Pastor, tem que confessar isso. Mas eu tomei uma decisão. Eu não vou ter mais pecados escondidos na minha vida. E se hoje eu estou aqui, irmãos, vocês podem ter certeza, eu não tenho nada escondido para a glória de Deus. E isso que tem mantido o meu ministério, o meu trabalho. Eu estava em Brasília, ministrando o Asaf Borba, que é um ministro de louvor muito conhecido, e o Kleber Lucas. E era um auditório para 1000 pessoas. 7h da manhã no sábado, eu acordei, eu ia pregar a palavra, e o Asaf ia ministrar o louvor. Eu acordei, tomei um banho, e liguei a TV para ver o que os pregadores lá de Brasília estavam falando. Aí eu estou mexendo no canal, pumba, caiu num canal, estava passando um filme pornográfico. Eu mudei. Voltei. Sentei e fiquei assistindo. Foi 3, 5 minutos, estava no fim o filme. Acabou o filme, desliguei. Naquela hora vem o Espírito Santo e fala, Marçal, você teve coragem de pecar, agora você vai ter que ter coragem para confessar. Aí eu pensei, mas para quem que eu vou confessar aí agora? Chegou um casal para nos pegar, eu e Asaf sentamos no banco de trás e eu e ele vínhamos conversando e eu pensava, puxa, eu acho que eu podia confessar para ele. Mas eu não tinha muita amizade com Asaf naquela época. Fiquei com medo, com vergonha. E é justamente o medo e a vergonha que vai nos prendendo mais ao pecado. Chegamos no auditório grande, eu sentei na última fileira ali, o Asaf foi ensaiar, eu fiquei lá na última fileira, com a mão assim, pensando, e agora eu não posso ministrar desse jeito, mas eu não tenho ninguém para confessar. Aí me veio o pensamento, Marçal, isso aqui é uma emergência, não tem ninguém aqui que eu confio, eu vou confessar só para Deus, né? E dessa vez vai ficar assim. Mas é a única vez que eu vou fazer isso, é a última vez. Aí vinha um pensamento, olha, Marçal, por onde passa uma boiada, passa um, por onde passa um boi, passa uma boiada. E eu fiquei naquela luta. Aí começou a adoração. Eu cantava, quando eu erguia minhas mãos, fechava os olhos, o que acontecia? Vinham aquelas imagens pornográficas, eu não conseguia nem adorar. O negócio é tão forte na tua mente, você não consegue concentrar. Aquilo lá fica tomando conta do teu cérebro. Eu lembrei, era uma escada assim, um palco, exatamente assim. Eu cheguei bem aqui. Me deu uma coisa, falei assim, eu não posso pregar assim. Cheguei diante de todo mundo. Quase 1000 pessoas. Falei, irmãos, hoje de manhã aconteceu assim, 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 assim. Chamei os pastores para orar por mim. E quando eu voltei para a minha igreja, na primeira reunião que eu tive com os meus líderes, eu cheguei diante deles e falei, irmãos, lá em Brasília aconteceu isso. Confessei diante deles. O que eu quero dizer para vocês? Quem estiver lutando com isso aqui,
hoje precisa romper com o medo, com a vergonha, com o seu orgulho e trazer isso à luz. Tem outro caminho. Porque enquanto estiver escondido, não, eu vou conseguir sozinho. Até o David estava falando, né, ontem, né, David? Se pensava, não, eu vou conseguir, né? E de repente ele percebeu que não tinha mais controle de nada. Tiago capítulo 5, 16, diz o seguinte. Não, peraí, 1 João 1, 7, diz o seguinte. Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica. Se andarmos na luz, a expressão andar na luz, John Stott, que é um grande pregador da palavra, estudioso da palavra, muito conhecido, que já faleceu lá da Inglaterra, ele traduzia a expressão andar na luz como nada a esconder, sinceridade absoluta, transparência. Então, o que é andar na luz? Digamos que apague, fique nas trevas. Se eu quiser, eu roubo isso aqui, ninguém vai ver nada. Você entendeu? Agora, andar na luz é isso aqui, ó. Todo mundo está vendo o que eu estou fazendo, eu não consigo esconder nada. Então, nós temos que andar na luz. Sem querer, eu aprendi isso. Que eu, quando estava confessando, trazendo a luz, eu estava aprendendo a andar na luz. Como andar na luz? Tiago 5,16 diz, confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Ali o contexto é de cura física. Mas se para curar o físico você tem que confessar, quanto mais na alma e no espírito, né? Você tem que confessar os seus pecados. Uns aos outros. Então isso é muito importante. Enquanto ficava eu e Deus, eu não prestava conta para ninguém. Eu ficava guardando segredo. Enquanto estava só eu e Deus, foi uma coisa. Mas quando eu decidi prestar contas do meu pecado, não só para Deus, Deus já sabe. É só eu reconhecer, porque Deus já sabe. Mas eu prestar conta para um irmão de carne e osso, quando eu tomei essa decisão, meu ministério começou a mudar. Eu tenho quase certeza que se eu não tivesse tido essa coragem de quebrar o medo, a vergonha, talvez hoje eu nem estaria casado. Nem estaria mais no ministério. Então, eu tomei um propósito sério. Sabe que é o maior perigo para um ministro de Deus? É ele ministrar com pecados escondidos e ser ousado. Aí pregou, foi uma bênção, e ele com o maior pecado na vida dele. Daí para frente é uma desgraça para ele, porque ele acha que ele pode servir a Deus pecando ou não pecando e vai daí para frente. Então, para a glória de Deus, eu nunca subi aqui com pecados escondidos. Eu lembro que quando eu comecei a igreja aqui, eu comecei numa casa de comunidade aqui na Leopoldina, numa das primeiras reuniões, eu estava começando a igreja, tinha 4, 5 pessoas. Tem uma pessoa que hoje está na minha igreja, quando ela chegou, numa das primeiras, eu tinha brigado com a minha esposa. E aí eu ia ministrar, e cheguei diante da igreja, que era 6, 7 pessoas, falei, ó irmãos, queria confessar para vocês que hoje eu briguei com a minha esposa, tal, e abri o coração. Aí ela falou assim, caramba, eu vim aqui numa igreja, pastor, lá, eu não sei nem se eu vou ficar numa igreja dessa. É fácil, irmão? Nós temos que trazer à luz os pecados. E nós temos medo. Nós temos vergonha. O nosso orgulho.
Eu não acho que todo mundo tem que chegar na frente da igreja e confessar isso, como eu fiz. Mas você não pode mais andar com pecados escondidos na sua vida. Amém?